presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tem implementado a chamada teoria do louco, inspirado na tática do ex-presidente Richard Nixon, que usava o elemento da imprevisibilidade para intimidar adversários, levando-os a recuar por medo de um comportamento irracional. Para quem achou que Trump só falava em termos desconexos por acaso, estão muito enganados e ele vem fazendo isso há algum tempo. Quem vai explicar isso pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que o Trump é louco mesmo ou é só estratégia? Você tá mutada. Oi, Sofia, acho difícil que ele seja louco mesmo, né? Com That tudo hit ended the que ele já construiu na vida. E o problema é justamente esse, né? Saiu uma matéria na BBC News que traz a relação do Trump com a teoria do homem louco, que é uma teoria já utilizada anteriormente, já conhecida, que foi utilizada por Nixon. A gente vai lembrar um pouquinho sobre momentos em que o Nixon utilizou, e é isso. Eu acho bem interessante a gente trazer isso, porque volta e meia a gente fala sobre Donald Trump, sobre as suas inconsistências e sobre como muitas vezes ele fala uma coisa que ninguém entende, mas esse discurso é um discurso que, no final, ele acaba continuando com o poder, continuando com o apoio de determinados líderes mundiais. Então, de onde vem esse poder e esse apoio? Por que ele continua assim? E aí a matéria fala, né, como Trump está usando a teoria do louco para tentar mudar o mundo e está funcionando. E de fato está funcionando. A matéria fala que, questionado no mês passado se ele estava planejando se juntar a Israel no ataque ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: posso fazer isso, posso não fazer isso. Ninguém sabe o que eu vou fazer. E aí a teoria do louco é justamente essa. É aquela teoria de que os seus aliados e os seus inimigos não sabem o que você vai fazer e você, inclusive, diz coisas tão absurdas que qualquer pessoa vai ficar com medo de você pelo que você fala, porque você não é linear, você não é previsível. Aí, seguindo a matéria, diz que ele deixou o mundo acreditar que havia concordado com um cessar-fogo de 2 semanas para permitir que o Irã retomasse as negociações, isso em relação a Israel, e então ele, né, os Estados Unidos, foi o primeiro a bombardear os iranianos mesmo assim. Um padrão está surgindo. A coisa mais previsível sobre Trump é a imprevisibilidade. E ele muda de ideia, ele se contradiz, ele é inconsistente. Trump montou uma operação de formulação de políticas altamente centralizadas, indiscutivelmente, e a mais centralizada, pelo menos, na área de política externa desde Richard Nixon. Quem diz isso é o Peter Trubowitz, que é professor de Relações Internacionais no London School of Economics. E alguns outros especialistas, inclusive, já fizeram essa análise do Donald Trump desde o seu primeiro governo. Tá? Engana-se quem acha que isso é recente, mas no cenário que a gente vive, isso é muito interessante. Nesse plantão, inclusive, outras matérias vão falar sobre Donald Trump, como ele vem com uma ofensiva de ameaçar países que estão ligados ao BRICS. Ele diz que vai colocar uma taxa, a mais nova dele, inclusive, essa, vai colocar uma taxação de 10%. Ele diz que não haverá exceções sobre os países que vai ter essa sanção, vai ter a taxação. Por quê? Porque ele vai com uma ofensiva contra qualquer país, inclusive contra aliados que naquele momento não estão servindo ao interesse dele. Ainda o especialista ainda diz, entre aspas, e isso torna as decisões políticas mais dependentes do caráter, das preferências e do temperamento de Donald Trump. Acaba que o cenário mundial fica instável. Os países eles começam a se movimentar imaginando o que os Estados Unidos vai fazer, qual a ofensiva que vem por aí, e ele acaba controlando de fato o poder. Tem um trecho aqui que eu achei interessante, Sofia, que é esse que é, mas será uma abordagem que pode funcionar contra os inimigos? O problema poderia ser que, em vez de ser um truque de mágica projetado para engajar adversários, é fruto de traços de caráter bem estabelecidos e que são analisados e registrados, ou seja, seu comportamento se torna mais fácil de prever.
E aí, né, alguns pontos são citados aqui, como ataques, insultos e abraços, momentos específicos, né, que o Donald Trump ele insulta alguém. O Trump iniciou na sua segunda presidência, abraçando o presidente russo Vladimir Putin, atacando os aliados da América. Ele insultou o Canadá, dizendo que deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. A gente chegou a falar isso aqui, ele traz o Canadá como uma península ali, um anexo que ele queria fazer. Ele também falou em anexar a Groenlândia, ele chegou a irritar muita gente. Ele fala também sobre, desde que ele se tornou presidente, ele disse que os Estados Unidos deveria retomar a propriedade do controle do Canal do Panamá, dentre outros atos que ele promoveu. E essa imprevisibilidade seria o cenário ideal para que ele continuasse com o controle nas mãos, o controle, sobretudo, da direção de países que, ainda que sejam aliados, poderiam estar tentando migrar para um outro bloco econômico ou fazer propostas que os Estados Unidos não estão, no momento, interessados em abrir mão. E é muito a cara de Donald Trump isso, né? E aí, Sofia, eu vou te pedir, eu coloquei a matéria do G1 também, que traz um momento específico do Richard Nixon, que justamente outro presidente, que foi a partir dele que chegou a teoria do louco, e a matéria fala como Nixon tentou convencer soviéticos que usaria bomba nuclear. Aquele jogo de chantagem, mesmo que seja durante o processo de Guerra Fria, mas é um jogo de chantagem, um jogo de interesses de uma parte, para você tentar ludibriar o seu adversário. A matéria fala que a cúpula das Forças Armadas dos Estados Unidos recebeu uma ordem surpreendente em outubro de 69, intensificar seus preparativos para um possível enfrentamento contra a União Soviética. Vale lembrar que era o momento de auge da Guerra Fria. Aviões bombardeiros B-52 do Pentágono foram carregados com armas nucleares e 18 deles levantaram voo na costa oeste dos Estados Unidos. Eles atravessaram o Alasca e voaram perto do território soviético antes de regressarem. Esse alerta nuclear foi ordenado pelo então presidente americano Richard Nixon, que governou de 69 até 74, e realizado secretamente, embora parecesse inevitável que Moscou e seus aliados observassem a ação dos Estados Unidos. Em meio à Guerra Fria e atolado na Guerra do Vietnã, Nixon pretendia fazer seus inimigos acreditarem que ele estava disposto a usar força excessiva, até mesmo nuclear, e seu chefe de gabinete, o Haldeman, revelou anos depois que Nixon explicou essa ação, que foi chamada, né, chama de teoria do louco. E aí vocês vão entender agora de onde Trump aprendeu isso. De acordo com o chefe de gabinete, muitas pessoas se lembravam desse momento histórico nas últimas semanas, depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou um alerta também, né, de forças de dissuasão nuclear após invadir a Ucrânia em fevereiro. Isso foi no momento lá da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas o que é a teoria do louco e o que os resultados obtidos pelos líderes que o colocariam em ação? E o botão nuclear. Especialistas indicam que seus antecedentes dessa estratégia podem retornar a 5 séculos atrás, quando Nicolau Maquiavel escreveu que às vezes é muito sábio simular a loucura. Daí essa teoria, que nada mais, nada menos do que a teoria que criou o nome foi Nixon, segundo o livro The Ends of Power, que é os Objetivos do Poder, tradução livre, como está escrito aqui, escrito pelo ex-chefe de gabinete, Haldeman, depois que ambos caíram em desgraça com o escândalo de Watergate, e segundo Haldeman, o presidente falou em seguida, o caso que aconteceu, em fazer correr o boato de que ele estava obcecado com o comunismo, que seus nervos eram incontroláveis, e que ele tinha sempre a mão sobre o botão nuclear. E por aí vai. E é justamente essa teoria do louco, é aquela teoria de dizer que uma pessoa é louca, que uma pessoa não tem conhecimento, que uma pessoa é instável, quando, na verdade, tudo isso é uma estratégia para dominar o outro e fazer com que dessa imprevisibilidade essa pessoa acabe tendo o controle das ações. E a gente vem falando sobre isso em relação a Donald Trump, né, Sofia? Como Donald Trump, em muitos momentos, ele larga algo que ninguém consegue compreender, mas é, de fato, uma informação que depois se reveste a seu benefício. Por mais que ele tenha uma desaprovação grande nos Estados Unidos nos seus primeiros 100 dias de mandato,
ele ainda segue com um cara que tem um poder da bomba nuclear, de fato. E aí, só para a gente finalizar, Sofia, eu vou te pedir para trazer a matéria recente, quando ele fala sobre quando fala sobre o bombardeio no Irã, que aí ele cita, por exemplo, Hiroshima. Por favor. That hit ended the war. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with the war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now. That hit ended the war. Pois é, ele disse que um bombardeio que foi causado no Irã seria similar ao que aconteceu com Nagasaki, na verdade, não foi Hiroshima que acabou com a guerra, foi Nagasaki, mas as bombas atômicas que mataram milhares de pessoas. E por que isso? Ele fala isso. Porque ele está tentando mostrar força. Faz sentido? Não faz sentido. A gente chegou a falar sobre isso. Não faz sentido. Mas ele mostra força e poder e um certo controle quando ele diz que ele ligou e negociou a trégua, quando ele vai à frente das câmeras dizer que ele tem um protagonismo em terminar uma guerra, em começar, inclusive, em terminar uma guerra. Inclusive, agora, uma nova ofensiva do Donald Trump é tentar o Prêmio Nobel da Paz. E isso é possível, gente. Justamente porque ele tem aliados, pelo menos para a indicação do Prêmio Nobel, ele tem aliados para fazer isso acontecer. Então, esse corte é meio que um alerta para a gente parar. Inclusive, o Bolsonaro também, tá? É uma outra pessoa que volta e meia diz, mas está louco. Ele não sabe o que fala. E é bom que a gente compreenda que o que esses líderes, infelizmente, fazem é uma estratégia calculada e a gente acaba caindo nesse discurso de que eles não sabem o que estão fazendo e o que está acontecendo. É isso, Sofia. Que absurdo, né? Cara, é a mesma coisa que. É uma discussão longa e que a gente já tem há muito tempo, né? Eles são burros ou estão jogando xadrez 4D, sabe? E a realidade é que nem sempre essa distinção é tão fácil fazer, até porque numa coisa não necessariamente exclui a outra, né? A gente tem que pensar primeiro que essas pessoas, seja o Trump, seja vários outros desses líderes de extrema-direita, eles muitas vezes têm muita gente por trás deles, assessorando eles, então às vezes eles podem ser estúpidos, mas tem gente muito inteligente ajudando por trás, que às vezes a burrice pode ser uma boa estratégia, às vezes a burrice pode ser uma boa estratégia. Então não é tão simples. Eu vejo que às vezes as pessoas vão para os dois extremos. Ou esse cara é um gênio e está enganando todo mundo, ou ele é um completo estúpido e não tem a mínima ideia do que está fazendo. A realidade normalmente está perdida em algum lugar aí no meio. Eu tô vendo aqui no chat, né? No chat mesmo, ó, eles são pombos, Sofia. Vocês dão muito crédito ao Trump. Cara, não vamos subestimar. Não vamos subestimar porque isso pode ser perigoso. Dito isso, também não estou dizendo que ele é um grande gênio ou qualquer coisa do tipo. Como eu falei, a realidade normalmente está em algum lugar no meio do caminho. E com relação a toda a questão que você estava falando aí sobre o Nixon, ele é outro exemplo disso. Nixon também não era lá nenhum grande gênio. Na verdade, nenhum estadunidense. Não, vamos dizer isso. Vamos falar do Nobel. O Nobel, eu não duvido que o Trump ganhe o Nobel, porque o Kissinger, que se existir inferno tá sentado no colo do capeta, ganhou um Nobel. O Obama ganhou um Nobel simplesmente por virar presidente. Ele ganhou as eleições, ganhou o Nobel da Paz. Ele não tinha feito absolutamente nada e ganhou o Nobel da Paz. Os estadunidenses continuaram morrendo lá no Afeganistão. Guantánamo continua aberta, sabe? Mas ele ganhou a eleição, ganhou o Nobel da Paz. Então é isso, sabe? Não é como se ganhar o Nobel da Paz fosse a coisa mais difícil do mundo para estadunidenses, para pessoas, para políticos estadunidenses. Enfim, o Denis falou uma coisa importante aqui. Nixon era burro, mas o Kissinger era esperto. Esse era o problema. Sim.
O Kissinger, acho que ninguém pode negar que o cara era bem esperto. Mas enfim, ficamos por aqui, Dai. Sophie, ficamos e vamos finalizar com a frase que foi o que Nixon disse sobre a sua teoria depois da teoria do louco, tá? Se eles acharem que eu sou louco o suficiente para apertar o botão nuclear, não vão me testar. E muitas vezes é exatamente isso que essa galera faz, né? Joga para a sorte e espera que dê certo. Mas, infelizmente, me dando certo para alguns líderes da extrema-direita, Milley presidente, Trump voltou a ser presidente, e no Brasil, quem sabe um Tarcísio ou a Michele Bolsonaro. Então é melhor a gente ter cuidado com essa galera. Sim, sim. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saia daí que nós já voltamos com mais notícias.